Rapaz, parece que a gente estava adivinhando. Na verdade, não é adivinhar não, é fazer um trabalho sério. É prestar atenção em tudo que está acontecendo e que importa aqui no estado. É colocar um holofote, é mostrar para toda a sociedade tudo que de mais importante acontece aqui na Paraíba. E ficar atento aos sinais, para tentar evitar, inclusive, tragédias, para alertar as autoridades e ouvir a população. Na sexta-feira passada, o Correio Verdade trouxe toda aquela discussão e mostrou a situação da violência na cidade de Itabaiana, onde existe uma guerra entre facções que se enfrentam pelo domínio do tráfico de drogas na região. Pois não é que nesse fim de semana aconteceu uma chacina na zona rural lá da cidade? 5 pessoas morreram, uma outra está ferida. Isso porque esse homem se fingiu de morto para não ser assassinado. Lucas Macieira, ao vivo, vai trazer todas as informações para a gente. Lucas, na sexta-feira você parecia que dava um recado, né? Você parece que estava antecipando o que ia acontecer e não é trabalho de adivinho, não. É um trabalho muito responsável de jornalismo, inclusive para alertar as autoridades sobre o que está acontecendo por aí e essa violência não para. Bom dia para você. Olá, Danilo. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade. Você foi perfeito na sua colocação. Inclusive, quando aconteceu esse caso, né, assim que a gente tomou conhecimento na madrugada de ontem, nós ficamos pensando, né, como é que aquela população que já estava assustada com aqueles 4 homicídios que haviam sido confirmados, né, com muita polícia dentro de uma cidade pacata, pouco mais de 23 mil habitantes, agora tendo que lidar com mais esse caso de violência extrema, né, Danilo? Zona rural de Itabaiana, 5 pessoas mortas. As informações dão conta de que esse ataque a tiros teria sido feito por pelo menos 10 pessoas. Essas informações foram repassadas aí pela vítima que sobreviveu a esse caso, como você bem destacou, que está nesse momento internado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, de 24 anos de idade, esse jovem que seria integrante de uma facção criminosa. Ele se fingiu de morto, como você bem destacou. Nesse momento está internado, o quadro de saúde dele é considerado regular, está em observação na cirurgia geral e dentro desse contexto de melhora, né, consciente ali, a delegada responsável por esse caso, a Maíra Moura, ela chegou a conversar com ele e conseguiu coletar essas informações a exemplo do número de indivíduos aproximadamente que teriam atacado nessa casa num sítio ali na zona rural de Itabaiana. 5 pessoas mortas, de acordo com a delegada, 4 delas foram encontradas no quarto ali, inclusive empilhadas, viu, Danilo? Numa situação realmente desumana. Um desses corpos estaria sem a orelha e um outro corpo, nessa 5ª vítima, estava na parte da frente ali da casa. Realmente um cenário aterrorizante, fruto dessa guerra entre facções criminosas. Desses corpos, né, dessas mortes confirmadas até aqui, dessas 5, 3 foram trazidas aqui para o Instituto de Medicina Legal em João Pessoa, no bairro do Cristo. E aí tem aquela situação da identificação presumida, né? Porque a confirmação de fato só vem após aquele exame de papiloscopia, que é aquela confirmação das DNAs. Até o momento se tem a identificação presumida de um adolescente de 17 anos, o José Felipe do Nascimento, e também de um outro adolescente de 19 anos, o adolescente não, jovem, né, de 19 anos, Alexandre Souza da Silva Filho. Essa terceira vítima, né, que estaria aqui, ficou circulando algumas informações a respeito da identificação dele. Seria um homem de 34 anos, identificado aí como Cassiano, mas ainda sem essa confirmação de fato. E justamente para trazer esses desdobramentos que a gente veio aqui no Instituto de Medicina Legal, conversar com o Dr. Flávio Fabres, ele que é o diretor do IML. Dr. Flávio, que trabalho, né? Eu imagino que tenha sido uma madrugada realmente de muito trabalho aqui dos peritos. Essa perícia já foi concluída nos 3 corpos ou ainda está acontecendo? Obrigado novamente por nos receber agora oficialmente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pela explanação inicial de forma digna e séria. Nós terminamos, sim, as autópsias foram concluídas. Ainda estamos em processo de identificação desses corpos, como você bem falou aí. O cadáver ele chega aqui com a identificação presumida e posteriormente nós fazemos a identificação através das impressões digitais. Um trabalho bem duro mesmo, desde ontem, perícia criminal no local, medicina legal atuando, a identificação atuando, os laboratórios forenses também atuando no caso.
Então, praticamente todo o Instituto de Polícia Científica hoje atuando nesse caso aí e em outros casos ordinários, né? O que chama a atenção é a crueldade que foi estabelecido, né, para o caso, mas as forças de segurança do estado da Paraíba estão operantes para poder trabalhar da melhor forma possível. Em relação a esses corpos, doutor, a gente consegue precisar já, a gente sabe que esse trabalho ainda está acontecendo, mas o número de disparos foi realmente um número elevado? Teve realmente esse caso de um dos corpos com a orelha cortada? Queria que o senhor falasse isso, e se tinha outras escoriações, algumas marcas também de perfuração por alguma arma branca, enfim, o que é que vocês já conseguiram, né? A gente sabe que o laudo novamente está sendo elaborado ainda, mas o que é que a gente já tem de momento até aqui? Muito bem, o laudo ainda está sendo elaborado. É precoce a gente falar qualquer coisa dessa, porque ainda está em elaboração, mas o que chama a atenção é a quantidade de lesões que foram desferidas contra os cadáveres, e todas essas lesões estarão descritas e registradas para que a justiça possa fazer o seu trabalho de forma eficaz. O laudo, ele dá uma segurança tanto à autoridade policial, delegado de polícia do caso, dar essa segurança para a sociedade, para que a gente possa ter uma pena justa aplicada pelo magistrado, pelo juiz de direito. Ok, doutor. Agora, só para a gente finalizar, apareceu algum familiar dessas vítimas aqui até agora? Até o momento a gente está com os corpos aqui em custódia, que é uma das funções da gente, custodiando aqui os corpos, e vamos aguardar os familiares chegarem aqui para que a gente possa fazer a liberação de forma digna. Ok, doutor Flávio Fabris, muito obrigado aqui pela gentileza, sempre nos atendendo, né? A nossa equipe aqui no Correio Verdade, Danilo. E a gente também tem uma reportagem completa, né? Sobre essa chacina, explicando tudo o que aconteceu de fato. Nossa equipe de reportagem esteve lá em Itabaiana e a gente pode acompanhar agora na tela. As marcas dos tiros estavam espalhadas por toda parte. O crime foi registrado na zona rural do município de Itabaiana, no local conhecido como Sítio Caldeirão, resultando em 5 mortes e uma pessoa ferida. 4 corpos foram encontrados dentro da residência. A 5ª vítima foi localizada na cocheira da propriedade e teve as orelhas decepadas. Com ela, foram encontrados 2 revólveres calibre 38 com todas as munições intactas. As 4 vítimas que estavam dentro da residência, elas sofreram múltiplas lesões, né? No mínimo 5 lesões de entrada em cada cadáver, e foram todos atingidos por armas de fogo. Já o cadáver que foi encontrado na cocheira, ele tinha sinais de que tinha sido lesionado por uma ferramenta, um instrumento cortocontundente. Equipes do batalhão de choque também estiveram no local, realizando buscas nas proximidades. Fizemos uma varredura, 2, 3 varreduras, e encontramos bastante elementos balísticos, aproximadamente 191 elementos balísticos. Preliminarmente a gente pôde identificar 4 tipos de calibre, pode ser que sejam mais, a gente vai fazer uma segunda análise. E então, pelo histórico que foi passado e também pelo que a gente processou no local, eles acessaram a fazenda aqui por 2 locais. Pela lateral da residência e também ali pela outra lateral, por próximo da cocheira. As vítimas estavam confraternizando quando o ataque começou. O único resgatado precisou se fingir de morto para conseguir sobreviver. Ela falou que no momento do tiroteio, que eles tinham ido para lá para beber, segundo eles. E que no momento do tiroteio, eles saíram correndo. Um foi para o lado de fora, que foi esse que foi encontrado na cocheira e sem orelhas. E os outros tentaram ir para o quarto da casa, pensando que os tiros seriam só em torno da residência, quando na verdade eles entraram dentro de casa e saíram atirando. E esse sobrevivente fingiu-se de morto, esperou o dia amanhecer para poder sair se arrastando de lá e pedir socorro. 3 corpos foram encaminhados para João Pessoa e 2 para Campina Grande. Devido à complexidade do crime e à quantidade de vítimas, 3 equipes de perícia foram mobilizadas. Sendo uma equipe das perícias especiais que veio de João Pessoa e 2 equipes daqui de Guarabira, do núcleo de Guarabira. Durante as investigações ainda no local, a Polícia Civil apreendeu 3 jovens na região suspeitos de participação na chacina. Esses 3 suspeitos dentro do mato ali que estavam tentando fugir, né? Diz eles foram sequestrados em Cabedelo, mas eu não ia falar nenhum sequestro em Cabedelo, né? Então são suspeitos e nós vamos levar para averiguação na delegacia.
Segundo as investigações, o ataque seria consequência de uma disputa entre facções criminosas. Deixar claro que é uma facção ceifando a vida dos seus faccionados. Tem um contra o outro, não é contra o povo, não é contra a população, e sim uma briga de domínio de território. As forças de segurança seguem realizando operações na região. Nós estamos num processo investigativo, identificando as pessoas que estão participando desse processo de liderança de facções para tomarmos as providências cabíveis. E com relação à Itabaiana, mais uma vez eu peço para que a população se acalme, não se deixe intimidar, porque tem pessoas estelionatárias que ficam ligando para empresários, fazendo extorsões, se passando por determinada facção, quando na verdade são estelionatários de fora que tentam aplicar golpes tanto na população e deixar a população temerosa. Por mais que a gente escute a delegada falando aí das motivações do crime, e obviamente o nosso papel aqui não é colocar medo na população, não é causar pânico, mas é trazer a realidade, a verdade de tudo que está acontecendo na cidade. Na semana passada a gente já tinha feito uma cobertura completa, inclusive conversando, entrevistando com a população para saber sobre essa sensação de insegurança e sobre o temor que os moradores têm de ficar em meio a esse fogo cruzado. Então, doutora, por mais que essa seja uma guerra entre facções rivais, entre criminosos, quem está no meio dessa guerra é o cidadão de bem. É a cidadã de bem, o dono de casa, a dona de casa, o estudante. Porque esse crime bárbaro aconteceu na zona rural, em um lugar isolado, porque é onde estavam esses homens que possivelmente são envolvidos com a criminalidade e aí preferem ficar aí meio que escondidos, isolados. Mas não só é nesses locais onde estão acontecendo os crimes e os ataques. Eles acontecem dentro da cidade, no meio da rua, independente de onde seja. Muitas vezes, dentro de uma família, infelizmente, uma pessoa é envolvida com a criminalidade. E toda uma família paga por esse erro. Bandidos que executam familiares para se vingar de algum inimigo. Familiares que, infelizmente, podem ser baleados no meio de um ataque. Ou até pessoas que não têm nada a ver, onde na família também não tem ninguém envolvido e são vítimas de bala perdida. Então a cidade de Itabaiana e a região, que sempre foi conhecida por ser tranquila, por ser uma cidade do interior, onde as pessoas viviam de forma pacata, agora está vivendo esse cenário de guerra. E é a nossa missão continuar cobrando das autoridades para que ações sejam feitas e esses criminosos sejam identificados e presos para levar paz e tranquilidade para a cidade, para a região. A gente vai continuar acompanhando tudo de muito perto para trazer todos os detalhes para você.